Olá, alunos do oitavo ano. Eu sou a professora Renata e estou aqui novamente para mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai dar início à semana 2 do PET 3. Na semana 2, a gente vai iniciar falando sobre círculo e circunferência. Hoje a gente vai aprender a diferença de círculo e circunferência. Então, quando o assunto é círculo e circunferência, há sempre uma dúvida para a gente saber qual que é a diferença entre um e outro. Então vamos lá. Circunferência é uma curva no plano formada por todos os pontos que ficam a uma mesma distância de um ponto fixo do plano. Esse ponto fixo é chamado de centro da circunferência. E qualquer segmento de reta que une esse ponto fixo a um ponto qualquer da circunferência é chamado raio da circunferência. Então, o que é circunferência? Então, ela é uma curva que une todos os pontos, formada por todos os pontos que ficam a uma mesma distância de um ponto fixo. Então, aqui está a circunferência, olha. Aqui na circunferência, sobre essa circunferência, eu tenho vários pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo. Esse ponto fixo é esse ponto que a gente chamou de O aqui, que é o centro da circunferência, tá? Então, esse segmento de reta que sai do centro e vai a qualquer ponto da circunferência, ele é chamado de raio, tá? Então, o O é o centro e esse segmento de reta OA é um raio. Então, qualquer segmento de reta que sair do centro e ir a qualquer um desses pontos da circunferência, ele é o raio, tá? É a medida do raio da circunferência. E o que é círculo? Círculo é a região do plano delimitada por uma circunferência, incluindo a própria circunferência. Então, o círculo é essa região do plano inteira, entendeu? Então, o círculo é isso tudo. Então, a circunferência é esse contorno aqui, ó. É o contorno, né? E o círculo é a região do plano delimitada por uma circunferência, incluindo a própria circunferência. Então, é tudo isso aqui, certo? Dessa maneira, a diferença fundamental entre círculo e circunferência é que o círculo é toda a área interna de uma circunferência. Então, o círculo é toda essa área interna da circunferência. Por isso está colorido aqui para mostrar para vocês que o círculo é essa área interna. Já essa última, que é a circunferência, é apenas o contorno de um círculo. Então, a circunferência é um contorno de um círculo, certo? Então, aqui, o O é o centro, esse segmento de reta OA é o raio. Por quê? Porque o raio é o segmento de reta que sai do centro e vai a qualquer ponto da circunferência, tá? Agora vamos aprender o que é o diâmetro da circunferência. O diâmetro de uma circunferência é qualquer segmento de reta que toque uma circunferência em dois pontos e passe pelo seu centro. Então, o diâmetro da circunferência é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. Ó, ele está unindo aqui o ponto A e o ponto B passando pelo centro. Então, esse segmento de reta que une dois pontos da circunferência e passa pelo centro, ele é o diâmetro, tá? É o maior segmento de reta possível que se pode traçar dentro de uma circunferência, né? Então, ele é o maior segmento de reta. Por quê? Porque não existe maior segmento de reta que esse dentro da circunferência, porque se eu aumentar aqui, ele vai estar saindo para fora da circunferência, certo? Então, BA, que é esse segmento de reta que uniu esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, passando pelo centro, ele é o diâmetro. Então, olha, a gente tem que a gente aprendeu naquele outro slide que o raio, ele é o segmento de reta que sai do centro e vai a qualquer ponto da circunferência. Então, o OA, esse segmento de reta OA, ele é o raio. Por quê? Porque ele saiu do centro e foi até o ponto A da circunferência. E esse segmento de reta OB também é o raio. Por quê? Porque saiu do centro e foi até um ponto da circunferência, que é o ponto B, tá? Então, se aqui eu tenho um raio OB e aqui eu tenho outro raio OA, então a gente pode falar que o diâmetro, a medida do diâmetro é duas vezes o raio, porque é um raio mais o outro raio que formou o diâmetro. Então, eu vou colocar aqui para vocês que o diâmetro, ele é duas vezes o raio. Vou escrever aqui, ó. O diâmetro eu vou representar pela letra D maiúscula,
é 2 vezes R, que o R é o raio, tá? Então, vou colocar de vermelho aqui para destacar para vocês guardarem, que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio, ele é a metade do diâmetro, olha. Daqui até aqui eu tenho a metade do diâmetro, que é o raio, ó. E daqui até aqui também tem a metade do diâmetro, que é o outro raio, OB, certo? Então, o raio ele é metade do diâmetro, e o diâmetro é 2 vezes o raio. Por que que aqui está a circunferência e aqui está o círculo? Para mostrar que a circunferência é o contorno do círculo. E o círculo é tudo que eu tenho aqui dentro, né? O círculo é tudo que está aqui, essa parte colorida. Essa parte colorida que está dentro aqui da circunferência. E o contorno do círculo é a circunferência, tá? Então, a área do círculo e perímetro da circunferência. A área do círculo é diretamente proporcional à medida do seu raio. Por que que é diretamente proporcional? Porque quanto maior o raio, maior vai ser a área da circunferência, né? Então, ó, o raio, o raio aqui, se eu aumentar esse segmento de reto aqui, ó, e passar e traçar uma circunferência, o que que vai acontecer? A circunferência vai ficar maior, não é? Então, quando você pega transferidor não, gente, desculpa. Compasso. Quando você pega um compasso, né? Lembra do compasso? Você pega um compasso, você coloca um ponto fixo nele e traça uma circunferência. Então, de acordo com a abertura do compasso, vai ser o tamanho da sua circunferência. Então, a abertura do compasso vai ser o raio da circunferência. Então, se a abertura for maior, a circunferência vai ser maior. Se a abertura for pequena, se você abrir o compasso para desenhar a circunferência e colocar uma abertura pequena, aí a circunferência vai ser pequena, certo? Então, o tamanho da área do círculo, ela depende da medida do raio, que é a distância entre o centro do círculo e um ponto qualquer da circunferência desse círculo. Para calcularmos a área do círculo a gente representa pela letra A maiúscula. Utilizamos a expressão matemática que relaciona a medida do raio, que a gente representa pela letra R, ao número irracional que vale. Esse número aqui, gente, ele é um número infinito, por isso que colocou reticências. Está vendo que é 3,14, 15, 92, vários algarismos. E aqui a gente colocou reticências, por quê? Porque ele é infinito, ainda tem mais algarismos ainda, tá? Então ele é um número irracional, porque ele é infinito. Representado pela letra grega π. Então, esse valor aqui, ele é representado pela letra grega chamada π. Geralmente, usamos um valor aproximado para π, olha, assim que a gente escreve o π, tá? Representa o π. π igual a 3,14. Então, para facilitar os cálculos, como o π ele é um número infinito, ele é um número irracional, para facilitar os cálculos, a gente usa o valor de π aproximado igual a 3,14. Tá? Então, aqui vou apresentar para vocês a fórmula para achar a área do círculo. Então, a área é igual a πr ao quadrado, onde esse A maiúsculo representa a área do círculo. Esse símbolo aqui é o π, né? Que a gente usa o valor dele aproximado de 3,14, porque ele é um número irracional, ele é um número infinito. E o R é o raio. Então, toda vez que a gente for determinar a área de um círculo, a área de uma circunferência, a gente usa essa fórmula. A é igual a πr ao quadrado. O perímetro de uma circunferência é igual ao seu comprimento. Então, o perímetro da circunferência é esse contorno aqui, ó, da circunferência. Tá? É o contorno. A gente aprendeu que o perímetro é a soma dos lados, né? Então, aí você vai falar, mas circunferência não tem lado, né? Então, para você achar, porque a circunferência, ela é redonda, né? Então, para achar o perímetro de uma circunferência, ele é esse contorno da circunferência, tá? Então, ele é o comprimento da circunferência. Então, o perímetro é igual ao comprimento da circunferência, tá? Então, o comprimento eu vou chamar de C, então C é igual a 2πr. Para achar o comprimento de uma circunferência, a gente vai colocar nessa fórmula aqui.
2πr, que significa 2 vezes π vezes o r. O que é o R? O R é o raio. O π, ele é o valor aproximado que a gente vai usar de 3,14 para facilitar os cálculos. E o C, esse C aqui, significa o comprimento da circunferência, tá? Esse C grandão, esse C maiúsculo é o comprimento da circunferência, tá? Então, se eu falar o perímetro é igual ao comprimento da circunferência. Então, para achar o perímetro, você coloca nessa forma, 2πr. Então, aqui, ó, a área do círculo é tudo isso daqui que tá colorido aqui dentro, olha, da circunferência, a área do círculo, tá? Então, a área é πr ao quadrado. E aqui, eu mostrei esse desenho aqui para mostrar o que é o perímetro. O perímetro é esse contorno aqui da circunferência, que é igual ao comprimento da circunferência, né? Então, o perímetro é igual a 2πr. Agora, vamos para as atividades. E nessas atividades, a gente vai aplicar aquilo que a gente aprendeu, o conceito de raio, o conceito de diâmetro, o conceito de perímetro, que é perímetro, que é o comprimento da circunferência, e a gente vai aplicar as fórmulas que a gente viu ali, as fórmulas para achar a área, para achar o comprimento da circunferência, e sempre usando no lugar do π, o 3,14, que é o valor aproximado, tá? Porque aqui está pedindo, ó, use o valor de π igual a 3,14 para resolver as questões abaixo. Então, vamos lá, ó. Uma praça será construída como área de lazer. O projeto da praça apresenta o formato de um círculo de diâmetro igual a 30 metros. Então, me deu o diâmetro. Então, vamos colocar aqui os dados que estão me dando, ó. Diâmetro igual a 30 metros, tá? Use o valor de π igual a 3,14 para resolver as questões abaixo. Qual a área total da praça? Então, pedindo a área total da praça. A gente vê que a praça tem o formato de um círculo, né? Tem o formato de um círculo, deu o diâmetro. Então, para achar a área, vamos colocar na fórmula que a gente aprendeu. A área é igual a π, vou colocar aqui o símbolo do π. A fórmula da área é essa daqui, ó, πr ao quadrado. Então, para achar a área, eu vou substituir os valores que eu tenho. Então, a área é o que eu estou procurando. Então, eu vou colocar A igual o π. Qual que é o valor do π aqui? 3,14, né? Foi o que me deu. 3,14 é o valor do π. O π está multiplicando o raio vezes o raio. Deu o raio? Não me deu o raio, mas deu o diâmetro. O diâmetro é 30 metros, né? E a gente sabe que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, não é? O diâmetro não é 2 vezes o raio? Então, se o diâmetro é 30, então no lugar do diâmetro eu vou colocar 30, que é igual a 2 vezes o raio. Então, quer dizer que o raio, ele é a metade do diâmetro, não é? O raio, ele é metade. A gente viu que o raio é a metade do diâmetro, olha. A gente viu que isso daqui é o diâmetro, né? Essa medida de B até A é o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio aqui, ó, é a metade. Do ponto O até o ponto A é a metade do diâmetro. Então, se o raio ele é a metade do diâmetro, o diâmetro não é 30, então o raio vai ser igual a 15 metros, né? Aqui porque saiu aqui do formato. Então, se o raio ele é a metade, o raio vai ser igual a 15 metros. Então, no lugar do raio, eu vou colocar 15 elevado ao quadrado, né? Porque o raio está sendo elevado ao quadrado. Agora, eu tenho uma multiplicação e tenho uma potenciação. Qual que a gente resolve primeiro? A multiplicação ou a potenciação? A potenciação, não é? Então, vou colocar de vermelho aqui para mostrar que eu vou resolver primeiro a potenciação. Lembra quando a gente estudou expressões numéricas? Tem a ordem para a gente resolver as operações. Primeiro é potenciação e radiciação, que é a raiz quadrada, a raiz cúbica. Depois, multiplicação e divisão.
e depois adição e subtração. Então, vamos lá. A área é igual. Como eu vou resolver a potenciação primeiro, eu vou repetir até chegar lá na potenciação. 3,14 vezes. Agora, chegou na potenciação, eu vou resolver 15 ao quadrado. O que é 15 ao quadrado? É 15 vezes 15. Então, vai ser 15 vezes 15, tá? Então, vamos multiplicar aqui, ó, 15 vezes 15. O 5, ele vai multiplicar o 5 e vai multiplicar o 1, né? Então, 5 vezes 5, 25. Coloco o 5. 25 tem 2 algarismos, não é? Eu não posso colocar 2 algarismos aqui. Então, eu coloco 5, que é o algarismo da unidade, e vão 2 aqui. 5 vezes 1, 5, mais o 2 que foi, somando com 2 que foi, 5 mais 2, 7. Agora eu vou multiplicar o 1. Se eu vou multiplicar o 1, eu começo aqui, olha, embaixo dele, tá? Na mesma linha que o 1, alinhado 1. Então, 1 vai multiplicar o 5 e vai multiplicar o 1. Então, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Tem que ser alinhado, fica uma escadinha aqui a multiplicação, tá vendo? Estou multiplicando 1, começa aqui na linha dele. E agora a gente vai passar o traço que a gente vai somar agora. O 5, não tem nenhum algarismo aqui na linha do 5, alinhado com o 5 para somar com ele. Então, eu vou descer o 5, certo? O 7, qual algarismo que está alinhado com o 7 aqui, na mesma linha do 7? O 5. 7 mais 5, 12. Coloco 2, que é o algarismo da unidade, e vai 1. Vai 1 aqui, para somar com 1. Então, 1 que foi, mais 1 que eu tenho aqui, 1 mais 1, 2. Então, 15 vezes 15 deu 225. 225. Agora eu vou multiplicar, ó. Agora eu posso resolver a multiplicação. Já resolvi a potenciação e agora eu vou multiplicar 3,14 vezes 225. Então vamos lá. 3,14 vezes 225. Vou aumentar aqui. 14 vezes 225. Quando eu estou multiplicando, gente, 3,14 ele é um número decimal, porque ele tem vírgula, tá? Mas a gente aprendeu que quando a gente está multiplicando o número decimal, a gente multiplica normalmente, como se estivesse multiplicando dois números naturais, tá? Então, primeiro eu começo com 5. O 5 vai multiplicar o 4, vai multiplicar o 1 e vai multiplicar o 3. 5 vezes 4, 20. Coloco 0, que é o algarismo da unidade, e vão 2 aqui. 5 vezes 1, 5. Mais o 2 que foi, 7. 5 mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Agora eu vou multiplicar o 2. Eu vou multiplicar o 2, eu começo aqui, ó, embaixo dele, na mesma linha que o 2. O 2 vai multiplicar o 4, vai multiplicar o 1 e vai multiplicar o 3. 2 vezes 4, 8. Vou começar aqui na mesma linha que o 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Vou alinhando aqui. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou multiplicar esse 2 aqui. Se eu vou multiplicar o 2, eu começo aqui, ó, na mesma reta aqui que ele, ó, na mesma linha. Então, vamos multiplicar. O 2 também vai multiplicar o 4, vai multiplicar o 1 e vai multiplicar o 3. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Opa. 2 vezes 1, 2. Alinhando aqui, ó. E agora o 2 vai multiplicar o 3. Ele multiplicou o 4, multiplicou o 1, agora vai multiplicar o 3. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou alinhar aqui, que tem que ficar uma escadinha, tá vendo? Ó,
Se eu multipliquei esse 2 na mesma linha que ele, estou multiplicando esse alinhado com ele, começa alinhado. Agora que a gente multiplicou, a gente vai somar. Não tem nenhum algarismo na linha aqui do zero para somar com ele, então eu desço zero. E aqui, na mesma linha que o 7, eu tenho 8, né? Então, 7 mais 8, 15. Coloco o 5, que é o algarismo da unidade, e vai o 1 aqui. 1 que foi mais o 5, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 8, 16. Coloco o 6, que é o algarismo da unidade, e vai 1 aqui. 1 que foi mais 1, 2. 2 mais 6, 8. 8 mais 2, 10. Coloco o 0, que é o algarismo da unidade, e vai 1. 1 mais o 6 aqui, 7. Agora, a gente vai somar as casas decimais dos números que a gente está multiplicando. Lembra que toda vez que eu estou multiplicando o número decimal, a gente multiplica normalmente, só que depois, no resultado, eu vou ter que colocar a vírgula. E como que eu sei aonde que eu vou colocar a vírgula aqui? Somando as casas decimais dos números que eu estou multiplicando. No caso aqui, estamos multiplicando 3,14 vezes 225. O 3,14 ele tem duas casas decimais, porque ele tem dois algarismos aqui depois da vírgula. Ó. Depois da vírgula ele tem 1 e o 4, então a gente fala que ele tem duas casas decimais. Agora o 225 ele é um número inteiro, ele não tem nenhuma casa decimal. Então a gente soma as casas decimais dos números que estamos multiplicando. Então, duas casas decimais mais nenhuma desses, 2 mais nada, mais 0, 2, né? Então, vamos contar duas casas decimais, contando da direita para a esquerda. Olha, começando a contar da direita para a esquerda. 1, 2. Coloca a vírgula. Então, 706,5. O zero depois da vírgula aqui. Quando o zero está no final, não precisa colocar, tá? Então, 706,5. Só se fosse dinheiro, aí teria que colocar, mas não é dinheiro, é medida aqui, 0,5. Então, 706,5, como é área, gente, não foi dado em metro o diâmetro, o raio? Então, metro quadrado. A área é dada em metro quadrado, tá? Vou colocar aqui de vermelho para destacar aqui a resposta. Então, essa é a medida da área do círculo, da praça, né? Essa praça tem o formato de um círculo e tem uma área de 706,5 metros quadrados, tá? Agora, número 2. No centro da praça, no centro dessa praça, será construído um coreto e uma passarela que vai da rua que contorna a praça até o coreto. Qual o tamanho dessa passarela? Olha, coreto, gente, eu coloquei aqui porque às vezes tem gente que não sabe o que significa um coreto. Coreto é uma cobertura situada ao ar livre em praças e jardins, para abrigar bandas musicais em concertos, festas e romarias, tá? Então, o coreto, ele é uma cobertura situada, então falou que no centro da praça era construído um coreto e uma passarela que vai da rua que contorna a praça até o coreto. Qual o tamanho dessa passarela? Então, olha, aqui eu fiz o desenho aqui de um círculo para vocês entenderem, tá? Então, aqui é o contorno da praça, que é a praça, né? Dentro aqui está a praça. Então, falou que no centro da praça, aqui no centro, vai ser construído um coreto. Representei aqui o centro pela letra C, maiúsculo, que é o coreto, né? E o centro também. No centro será construído o coreto. E também uma passarela que vai da rua que contorna a praça, dessa rua que contorna a praça, até o coreto. Então, essa passarela que vai da rua que contorna a praça até o coreto, ela é o quê? Representa o quê? O raio da circunferência. Por que o raio? Porque o raio não é o segmento de reta que sai do centro e vai a qualquer ponto da circunferência, não é? Então, isso daqui é a passarela que vai sair
da rua que contorna a praça, dessa rua que contorna a praça, que é o contorno, até o centro, até o coreto, né? E o coreto ele está no centro. Então, essa passarela ela vai ser a medida do raio. Então, ó, a passarela vai ser igual ao raio, não é? E o raio, a gente já viu aqui que o raio da circunferência, ele mede quanto? 15 metros. Então, é a mesma praça que a gente está falando, tá, gente? Então, a gente viu que o raio mede 15. Por quê? Porque deu o diâmetro, que é 30 metros, e o raio ele é a metade do diâmetro, então metade de 30. O que é a metade? A metade eu não vou dividir por 2, então 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, o raio é 15 metros. Então, está perguntando qual o tamanho dessa passarela? O tamanho da passarela vai ser o tamanho do raio. Então, o tamanho da passarela, o raio não é igual a 15 metros, né? Então, o tamanho da passarela também será 15 metros. Então, vamos colocar a resposta. O tamanho da passarela. Qual o tamanho dessa passarela? Igual a o tamanho da passarela é igual a 15 metros, tá? Então, essa é a resposta. Porque a passarela, ela sai da rua que contorna a praça e vai até o coreto. Então, essa rua que contorna a praça é todo contorno. O contorno da praça é isso daqui, não é? Então, a rua que contorna a praça está aqui. E vai até o coreto que está no centro. Então, ela é o raio da circunferência. E a gente viu que o raio é igual a 15. Então, o tamanho da passarela é 15 metros. Certo? Agora, vamos para mais uma atividade aqui, dentro da mesma praça, viu, gente? Durante a construção da praça, será colocada uma fita em volta da área da praça para evitar trânsito no local. Quantos centímetros de fita serão necessários no mínimo? Então, olha, vai ser colocada uma fita em volta da praça, olha, uma fita em volta aqui para evitar trânsito no local. Então, está perguntando quantos centímetros de fita serão necessários no mínimo. Então, para achar quantos centímetros de fita, a fita vai contornar aqui, ó. E eu tenho que achar esse contorno aqui é o quê? É o comprimento da circunferência, não é? Então, para eu saber quantos centímetros de fita, no mínimo, serão necessários, eu vou ter que achar o comprimento da circunferência. Então, o comprimento eu represento por letra C, maiúscula. A gente viu que a fórmula para achar o comprimento da circunferência é 2πr. Então, vamos colocar o π agora. Esse seria aqui o símbolo do π. Então, o comprimento da circunferência é 2πr. 2 vezes π vezes r. Vou colocar aqui de vermelho para destacar a fórmula para achar o comprimento, né? Então, entenderam por que eu vou achar o comprimento? Aí você vai falar, por que está achando o comprimento? Você está perguntando quantos centímetros de fita serão necessários no mínimo. Porque falou que a fita será colocada em volta da área da praça, para evitar o trânsito no local. Então, a fita será colocada aqui em volta, ó. Será em volta da praça todinha. Então, ela será colocada no contorno da praça, que é o comprimento da circunferência. E para achar o comprimento da circunferência é 2π vezes o r, que é a fórmula. Então, o comprimento eu não tenho, estou representando pela letra C, é o que eu estou procurando, então eu vou colocar C igual a 2 vezes o π. Aqui na atividade falou que use o valor de π igual a 3,14 para resolver as questões abaixo. Então, no lugar do π, eu vou substituir por 3,14. Vezes o raio. Quanto que é o raio? O raio é 15 metros, que a gente viu lá atrás, que o raio é 15. Vezes o raio, então o raio eu tenho, vou substituir pelo valor dele, que é 15. Agora eu tenho só multiplicação, então a gente pode resolver, né? 2 vezes 3,14 vezes 15. Vamos resolver aqui e vou colocar o resultado aqui depois.
Então, 3,14 vezes 2. Vamos lá. 3,14 vezes 2. Passo o traço e vamos multiplicar. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Aqui. 2 vezes 3, 6. Como eu estou multiplicando o número decimal, agora eu vou ter que colocar a vírgula aqui no resultado, né? Então, vamos somar as casas decimais dos números que eu estou multiplicando. Os números que eu estou multiplicando é 3,14 e o 2, né? 3,14 vezes 2. Quantas casas decimais que eu tenho aqui no 3,14? Olha, tem 2 algarismos depois da vírgula, então tem 2 casas decimais. O 2, ele é um número inteiro, ele não tem nenhuma casa decimal. Então, 2 mais 0 vai dar 2. Então, contando 2 casas da direita para a esquerda, ó. 1, 2. E coloco a vírgula. 6,28. Então, 6,28 foi o resultado de 2 vezes 3,14. Agora, a gente vai multiplicar o resultado por 15. Esse resultado aqui, 6,28, eu vou fazer vezes 15. Tá? Passo o traço que a gente vai multiplicar. Então, a gente vai multiplicar o 5 pelo 8, pelo 2 e pelo 6, tá? 5 vezes 8 dá 40. Coloco o 0, que é o algarismo da unidade, e vão 4 aqui. Aqui eu não consigo colocar o 4 que vai, mas no caderno de vocês, vocês colocam, porque depois a gente vai ter que somar com ele, com o 4 que foi aqui. 5 vezes 2, 10 mais o 4 que foi, 10 mais 4, 14. Coloco 4 e vai 1. 5 vezes 6, 30. 30 mais 1 que foi, 31. Aqui agora. Agora eu vou multiplicar o 1. Se eu vou multiplicar 1, eu começo aqui, olha, embaixo dele, na mesma linha que ele, tá? Alinhado com 1. Então, 1 vai multiplicar o 8, vai multiplicar o 2 e vai multiplicar o 6. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. Alinhando aqui. 1 vezes 6, 6. Agora eu vou alinhar. Essadinha, ó. Estou multiplicando 1, tem que ser aqui na mesma linha que ele. Agora eu passo o traço e vamos somar. O 0. Não tem nenhum algarismo aqui embaixo dele para somar com ele. Então, vou descer ele. Certo? Opa. Repito 0. 4. 4 mais 8, 12. Coloco 2, que é o algarismo da unidade, vai 1. 1 mais 1, 2. 1 que foi, mais 1 aqui, 2. 2 mais 2, 4. E 3 mais 6, 9. 3 mais 6, 9. Aí agora, como eu estou multiplicando o número decimal, vamos somar as casas decimais. Aqui eu tenho, ó, 6,28 estava multiplicando o 15. Então, nós vamos somar as casas decimais dos números que a gente estava multiplicando, que é 6,28 e 15. 6,28, ele tem 2 casas decimais. O 15 não tem nenhuma. Então, 2 mais nenhuma, fica 2, né? Então, vamos contar da direita para a esquerda, 2 casas. 1, 2. Então, deu 94,20. Então, o comprimento, 94, o zero. Como o zero está no final, depois da vírgula, não precisa colocar. 94,2. Só que o comprimento aqui, ele foi dado em metros. Por que ele foi dado? Vou colocar vírgula 20, tá? Vou colocar o zero, tá? O comprimento, ele foi dado em metros. Por que ele foi dado em metros? Porque o raio está em metros. Ó, o diâmetro está em metros. Ó, foi dado o diâmetro em metros. Então, o raio também estava em metros, está tudo em metros. E está pedindo em centímetros, né? Então, esse comprimento que a gente achou aqui, em metro. Só que está pedindo quantos centímetros de fita serão necessários no mínimo. Então, está pedindo em centímetro, não em metro. Então, como que eu transformo metro em centímetro, gente? A gente sabe que um metro
é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Se cada metro tem 100 centímetros, então, para transformar esse metro em centímetro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 94,20 e vou multiplicar por 100, porque se cada metro tem 100 centímetros, então 94,20 metros, eu vou multiplicar por 100 para saber quantos centímetros que eu tenho, tá? Aí, para fazer essa multiplicação, gente, para não precisar armar para fazer a conta, a gente tem uma regrinha que é muito mais fácil. Quando eu estou multiplicando o número por potência de 10. O que é a potência de 10? É 10, 100, 1000, 10.000, tudo seguido de zeros, a gente chama de potência de 10. Quando eu estou multiplicando uma potência de 10, a gente anda com a vírgula para a direita, na multiplicação. E anda com a vírgula o número de casas de acordo com os zeros que eu estou multiplicando. No caso, estou multiplicando por 100, o 100 não tem 2 zeros, então eu vou andar para a direita 2 casas decimais. Então, ó, comprimento vai ser igual. Aqui eu tenho 9,20, não é? Não, 94,20. Então, a vírgula está aqui. Como eu estou multiplicando por 100, eu vou andar com a vírgula para a direita. Como 100 tem 2 zeros, na multiplicação a gente anda para a direita. Como 100 tem 2 zeros, eu vou andar 2 casas decimais. Então, a vírgula está aqui, vou andar 2 casas para a direita. 1, 2. E colocar a vírgula aqui e o zero. Não tem necessidade de colocar o zero depois da vírgula, só quando é dinheiro, tá? Então, no caso aqui, o comprimento, tirando o zero depois da vírgula, que não tem necessidade, o comprimento, quantos centímetros de fita serão necessários no mínimo? Então, será necessário 9.420, aqui vai estar em centímetros, né? Da fita. 9.420 centímetros. Então, vamos colocar aqui a resposta. Serão necessários 9.420 centímetros de fita. Certo? Transformando em centímetros porque está pedido em centímetros. E, na verdade, aqui o comprimento ficou em metro. Por quê? Porque o raio está em metro. Então, o comprimento ficou em metro. Então, a gente tem que transformar em centímetros, tá? Agora, vamos para o outro aqui. Sabendo que serão gastos, ainda na praça, tá? Tudo na praça. Serão gastos R$ 8,50 metros. Não, R$ 8,50 por metro de fita. R$ 8,50 é cada metro da fita, certo? Qual o total a ser gasto com a fita? Então, olha, qual o total a ser gasto com a fita? Então, ó, R$ 8,50 é o preço de 1 metro, né? Então, é R$ 8,50 por metro. Só que quantos metros de fitas que eu tenho? Ó, agora está falando de metro. Então, metro eu vou usar esse daqui, ó, tá? Então, se está falando de metro, eu vou usar aqui, ó. Não está em centímetro, então não vou usar esse comprimento. Eu vou usar esse daqui. Então, a fita, ela não tem 94,20 metros. Então, a fita, o comprimento da fita é 94,20 metros, certo? Esse é o comprimento da fita. Quanto que eu vou pagar por cada metro? R$ 8,50, ó, serão gastos R$ 8,50 por metro de fita, por metro. Então, se ela tem 94,20 metros e cada metro custa R$ 8,50, para eu saber quanto que eu vou pagar, eu vou multiplicar, né? O tamanho da fita por quanto que vale cada metro, por quanto que custa cada metro. Então, eu vou pegar o 94,20 e vou multiplicar por 8,50 para saber qual o total a ser gasto com a fita. Tá? Então, agora vamos multiplicar, sempre começando da direita para a esquerda. Vou multiplicar primeiro o zero aqui. 0 por 0, 0 por 2, o 0 por 4 e o 0 por 9.
0 vezes 0, 0. Vou tirar o traço aqui. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 9, 0. Agora eu vou multiplicar o 5. Se eu vou multiplicar o 5, eu começo aqui, olha, embaixo dele, na mesma linha que ele. Então, 5 vezes o 0, 0. 5 vezes 2, 10. Coloco o 0, que é o algarismo da unidade. Deixa eu alinhar aqui. E vai 1 aqui. 5 vezes o 4, 20. Mais 1, que foi 21. Coloco 1 e vão 2. 21. Coloco 1 e vão 2 aqui. 5 vezes 9, 45. Mais o 2, que foi 47. 47. Agora nós vamos multiplicar o 8. Então, começa aqui, ó, na linha dele aqui. O 8 vai multiplicar o 0, vai multiplicar o 2, vai multiplicar o 4 e vai multiplicar o 9. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Coloco 6, algarismo da unidade, porque eu não posso colocar 16 tem 2 algarismos, não posso colocar 2 algarismos aqui, então eu coloco 6, que é o algarismo da unidade, e vai 1. 2, 4, 32, mais 1 que foi 33. Coloco 3 e vão 3. Vão 3 aqui no próximo. 8 vezes 9, 72. Mais o 3 que foi 75. 72. Opa, 72 mais 3, 75. Agora eu vou alinhar aqui, que tem que ficar alinhado, hein? Chega mais pra cá. Não, peraí, gente. Vou alinhar aqui. 75. Não, quero aumentar aqui. Não, vou chegar esse aqui pra cá, gente. Pra ficar mais. Pra ficar alinhado. Agora ficou alinhado, né? Mais ou menos ainda. Não é? Certo. Aí agora a gente passa o traço e vamos somar. Tá vendo? Tem que ficar uma escadinha assim, tá vendo? O 0 não tem nenhum algarismo aqui embaixo dele. Vou descer o 0. Agora eu vou somar 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 0. 0 mais 1, desculpa, gente. 0 mais 1, 1. 1 mais 6, 7. 0 mais 1, 1, tá? 1 mais 6, 7. 7 mais 3, 10. Vai 1, coloco 0, vai 1. Vai 1 aqui, aqui eu não consigo colocar no caderno de vocês, vocês colocam, para lembrar que eu tenho que somar com esse 1 que foi. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. Coloco 0, vai 1. 1 mais 7, 8. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o número de casas decimais dos números que eu estou multiplicando para colocar a vírgula aqui no resultado, tá? Então, aqui, olha, 94,20, eu tenho 2 casas decimais. Ele está multiplicando 8,50. O 8,50 tem 2 casas decimais também. Então, vamos somar 2 casas decimais desse com mais 2 desse, 4. Então, vamos contar 4 casas decimais, contando da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. E coloca a vírgula aqui. Então, 800, como está falando em dinheiro, qual o total a ser gasto com a fita? Então, R$ 800,70. Vou colocar a resposta aqui, ó. Resposta é R cifrão, R$ 800,70, tá? Então, como
como é em dinheiro, vou colocar a resposta de vermelho para destacar aqui. Resposta vermelha para destacar. Como é em dinheiro, a gente coloca 70, tá? Não coloca os outros zeros aqui no final, não, porque os zeros depois, o zero no final, depois da vírgula, não vale nada. Mas como é dinheiro, a gente coloca R$800,70. Então, esse é o valor que vai gastar com a fita, porque cada metro de fita custa R$8,50 e vai precisar de quantos metros? 94,20 metros, certo? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Essas atividades, elas vão ajudar vocês a resolverem as atividades do PET, tá? Então, preste bastante atenção nessa aula, assista quantas vezes for necessário para vocês conseguirem resolver as atividades. Vocês viram que tem muito a ver com o nosso dia a dia essa atividade, né? Então, muitas contas que a gente faz e a gente nem sabe se a gente está usando, né, a matemática. Então, até a próxima aula. Até lá.